Salmo de número 28, por favor. Vamos ler. Vamos ler juntos, se você puder ler comigo, versão Almeida atualizada, mas se você puder ler comigo, vamos ler todo o Salmo. Salmo de Davi, a ti clamo, podem ler comigo, tá? Vamos lá, Salmo de Davi, verso 1. A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não sejas surdo para comigo, para que não suceda, se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. Ouve minhas vozes súplices, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Não me arraste com os ímpios, com os que praticam iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém o coração paga-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos. Dá-lhes conforme a obra de suas mãos, retribui-lhes o que merecem. E visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para os que suas mãos fazem, ele os destruirá e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta, e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-o e exalta-o para sempre. Amém. Na minha adolescência, eu trazia comigo um hábito que eu acredito que alguns aqui também devam ter. Eu era um pouco viciado em palavras cruzadas, principalmente aquelas que vêm em jornal, sabe? Aquele jornal de cada dia, e particularmente aquelas que alguém tentou fazer e não conseguiu terminar. Essa é que me dava mais prazer. Eu me sentia grandemente, digamos assim, o meu ego se inflava quando eu podia perceber que terminei de fazer uma palavra cruzada que ninguém conseguiu. Era mais ou menos assim. Mas meu prazer maior era exatamente o famoso jogo dos 7 erros. Lembra-se deles? 2 figuras iguais, e uma delas continha 7 detalhes que não estavam na outra figura. Não eram necessariamente erros, apenas diferenças de 2 figuras que deveriam ser iguais, mas cujos detalhes precisavam ser vistos por um observador, né? E era um jogo que me fascinava. De certa forma, foi como eu me senti lendo o Salmo 27 e o Salmo 28. Parecem 2 figuras idênticas, extremamente iguais. Elas, claro, são palavras de Deus, escrita talvez pelo mesmo autor, Davi, mas elas trazem uma similaridade muito próxima, que nos dá essa ideia de figuras que estão exatamente iguais. Talvez seja por isso que esses salmos tenham sido colocados juntos. Vocês devem entender que Deus não inspirou somente o conteúdo, mas a própria ordem que a Escritura existe é fruto da inspiração divina, e Deus, obviamente, compôs o salmo. E aí, porque os salmos trazem mensagens muito próximas, entendo eu, eles podem ter sido colocados juntos aqui, exceto por alguns pequenos detalhes. Mas eu gostaria de tentar mostrar a vocês, em primeiro lugar, essa similaridade. Vou pedir ao nosso irmão Gledson que projete, por favor, esse primeiro slide. Você pode acompanhar na sua Bíblia. Ali está o Salmo 27, paralelo ao Salmo 28. E você vai perceber que no verso 1 do Salmo 27,
O tema, ou pelo menos um dos temas desenvolvido, é de que Deus é a fortaleza da minha vida. Deus é a minha força. Tema repetido no verso 8 do capítulo 28. O Senhor é a minha força. Se você olhar com detalhes, o verso 1 do Salmo 27 diz: o Senhor é a fortaleza da minha salvação. E aí o tema da salvação está ali presente, evidentemente. Mas se você chegar exatamente ao verso de número 8, e 9 também, do Salmo 28, o tema da salvação é repetido. O Salvador, ou seja, o refúgio do seu Salvador, e acrescenta exatamente salva o teu povo, que é basicamente o mesmo tema. Se você caminhar um pouquinho, vai observar que no verso 4 e 5 do Salmo 27, ele se refere ao templo, ao tabernáculo. Ele me ocultará no pavilhão do seu tabernáculo, e aí é uma referência ao templo. Mas se você olhar no verso 2 do capítulo 28, ou do Salmo 28, você vai perceber, obviamente, que mais uma vez, ele diz que ergue a sua mão para o santuário, e mais uma vez temos aí o templo demonstrado. Se você observar o verso 7 do capítulo 27, ele inicia a sua oração dizendo: ouve-me, Senhor, ouve. E mais uma vez, o Salmo também 28, verso 2, traz exatamente esse pedido, ou seja, ouve-me as vozes súplices. É o mesmo pedido, a mesma oração. Se você olhar no verso do Salmo 27, as figuras são descritas para dizer quem é esse Senhor. O Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é, como nós vimos, o meu Pai, que como Pai me acolhe, me carrega. O Senhor, na verdade, é aquele que me guia, é aquele que me orienta, verso 11, mas Ele também é, no Salmo 28, o Senhor é a minha rocha. E, claro, no verso de número 7, ele vai dizer: o Senhor é a minha força, o meu escudo. Ele vai dizer no Salmo, no verso 9, que o Senhor vai apacentar o seu povo. Então, o Senhor é o meu pastor, como o Salmo 23. Percebem que existe uma similaridade muito grande. Além de todos esses temas, a maneira como os salmos foram escritos são muito próximas. Todos os 2 salmos estão divididos em 2 partes, com uma pequena inversão entre eles. O Salmo de número 28 começa com do Salmo 27 começa com uma declaração de confiança. Ele diz: o Senhor é a minha luz, o Senhor é exatamente a minha fortaleza. Então ele declara, louva a Deus. Aqui exatamente a ideia, ele na verdade irrompe um cântico de confiança no Senhor, mas a partir do verso 7 ele introduz uma oração: ouve-me. E aí é um clamor. Alguns chegam a dizer uma parte de um salmo de lamento. Se você se lembra, semana passada eu disse, alguns autores pensam que são 2 salmos que foram juntados, mas não, é o mesmo salmista falando com a sua alma, primeiro, dizendo para a sua alma quem é o seu Senhor, e a segunda parte ele ora ao Senhor. Quando você entra, ou adentra ao Salmo 28, você vê exatamente a mesma oração, o mesmo cântico, só que agora em ordem inversa. Ele começa com o seu clamor: a ti clamo, ó Senhor, rocha minha. E ele faz essa oração até o verso de número 5. No verso 6, ele introduz um cântico de louvor manifestando a sua confiança. Não sei se dá para perceber, mas há uma inversão aqui entre um e outro. E é essa, digamos, similaridade que nós temos aqui. Ambos tratando do mesmo tema. Então deixe-me explicar isso um pouco melhor. Os salmos trazem muitas vezes algumas palavras, digamos assim, ou descrições de sofrimento, perseguição, aflição do salmista. E como eu já disse semana passada, às vezes nós nos desgastamos muito tentando entender em que ocasião, o que exatamente o salmista estava passando, mas não é essa a intenção do salmista. Ele usa uma determinada dor, sofrimento, angústia pela qual ele passa, seja ela perseguição, vindo de outros, seja na verdade situações do seu próprio coração, mas ele usa essa ação como um exemplo, portanto ele tem um caráter genérico. A ideia não é nos dizer exatamente o que ele estava passando naquela ocasião. A ideia é dizer: se você atravessa qualquer tipo de angústia, de dor, de sofrimento, então ouça o que o Salmo diz. Portanto, ele traz essa figura, digamos assim, não específica, mas como um exemplo. E é exatamente assim que Davi transcreve, digamos assim,
as suas condições, ou seja, a evidência do problema na vida de Davi não é exatamente a causa específica do Salmo, mas é exatamente a maneira com que ele propõe que nós entendamos o que ele quer tratar. E, em última instância, todos eles, os Salmos, ao falarem desses problemas, não estão falando de soluções de problemas cotidianos, aqueles que nós temos, sabe, né? Problemas comuns. Quem vai descer no prédio para levar o cachorrinho para passear? Problema do cotidiano, que nós temos sempre, mais graves e menos graves, mais angustiantes como enfermidade, como outros que na verdade são menos dolorosos. Mas a questão é que todas essas situações não é claramente aquilo que o Salmo quer evidenciar, a solução não é essa. O Salmo, como dizem os dois Salmos, apontam para a salvação. Ou seja, Salmo 27:1 diz: o Senhor é a fortaleza da minha vida, o Senhor é a minha salvação. E o Salmo 27, o Salmo 28 diz semelhantemente: salva o teu povo e abençoa a tua herança. Deus está falando aqui claramente sobre salvação. E então talvez tenha o ponto que eu creio que é chave para entender o Salmo, que é uma hipótese, se é que podemos chamar assim, que o salmista traz exatamente no seu pedido, no verso de número 1, principalmente, e verso 2. Mas no verso 1, se você puder ler de novo: a ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não seja surdo para comigo, para que não suceda, se te calares de mim. Para que não suceda que, se o Senhor, veja bem, se calar. E é aqui que na verdade nós temos uma hipótese. A partir daqui, o salmista descreve que, se o Senhor se calar de mim, eu vou ser arrastado com os ímpios. Verso 3. Eu vou receber exatamente aquilo que o ímpio merece, aquilo que na verdade Deus retribui como seu juízo. A oração dele é essa: não te cales sobre mim, porque do contrário, veja bem, eu estarei na cova. E aqui é claramente uma figura de linguagem óbvia. O Senhor é a minha rocha, eu estou sobre a rocha, mas Senhor, não te cales sobre mim, porque do contrário eu vou estar na cova, no Sheol, vou estar exatamente sepultado. Ou seja, o Senhor, na verdade, Davi aqui nos dá essas duas possibilidades, que depende exatamente do Senhor falar: não te cales, porque do contrário eu estarei na cova e não estarei na rocha. É essa a hipótese. O que me leva a entender que a partir daqui nós podemos perceber o que aos olhos de Davi significaria para ele, para o povo de Deus, e significa inclusive para o próprio ímpio, se Deus de fato não fosse o nosso Deus. Ou, se eu puder traduzir isso de uma forma um pouco mais simples ou didática: como seria a nossa vida sem Deus? Eu não sei se você parou para imaginar essa hipótese, mas como seria a nossa vida sem Deus? Davi não está argumentando, mas ele está dizendo: se te calares, eu vou me tornar como um ímpio. Então, como é a nossa vida sem Ele? E eu gostaria que você tentasse me acompanhar nas respostas, que eu acredito, as respostas que estão presentes aqui na palavra de Davi. Ele não está respondendo especificamente esta pergunta, mas ao afirmar aquilo que ele possui em Deus e aquilo que na verdade Deus significa para ele, claramente ele nos dá essa resposta. Então me acompanhe, por favor, aqui no Salmo 28. Em primeiro lugar, ele deixa claro que uma vida sem Deus é uma vida sem respostas. E veja bem, estou usando plural e não estou usando o nome de Deus, porque não é uma vida sem resposta de Deus, é uma vida sem resposta nenhuma, sem qualquer possibilidade de resposta. Os salmos são marcados aqui por verbos que têm a ver exatamente com essa ideia de falar e ouvir. Eu clamo e o Senhor me ouve, verso 1. Diz ele no verso 1, não seja surdo. No verso 2, ouve-me. Esse pedido que está sendo feito aqui é claramente, ou envolve claramente, uma perspectiva da aliança.
do pacto que Deus estabelece nele. Pode parecer confuso para você, mas eu gostaria que você pudesse perceber que o salmista, neste salmo, em todas as vezes que se refere a Deus, usa sempre o mesmo nome de Deus, porque Deus na Escritura tem vários nomes, tá certo? Mas ele usa sempre o mesmo. E esse nome sempre é algo relacionado ou está referenciando-se aqui ao próprio, digamos, à própria aliança, ao próprio pacto de Deus. Então, perceba que sempre aparece a expressão Senhor. Se você está com a nova versão internacional, a fonte é diferente. E quando essa fonte é diferente, para dizer, aí está o nome Yahvé, que muitas vezes nós traduzimos como Jeová, mas a pronúncia Jeová não é a provável pronúncia dessa nome que perdeu exatamente seu histórico, digamos assim. Nós não sabemos exatamente como esse nome seria pronunciado, mas Yahvé com certeza seria mais próximo. Todas as vezes aparece assim. Para você tentar, ou poder exemplificar isso, eu vou pedir ao Gladys que mostre o segundo slide, por favor. Veja bem, o famoso Salmo 91. E no Salmo 91, o que nós lemos no verso 1 é o salmista escrevendo, mas ao falar de Deus, cada vez que ele cita o nome de Deus, ele cita um nome diferente. Que, aliás, é uma poesia belíssima. Mas ele diz, o que habita no esconderijo do Altíssimo, ou seja, de Elion, que é o nome de Deus, tá certo? E descansa à sombra do Onipotente, aí ele diz o Shaddai, ou El Shaddai, diz ao Senhor, diz a Yahvé, Deus, o meu refúgio e baluarte, Deus Elohim meu, em quem eu confio. Isso não é coincidência, é porque o poeta aqui, o salmista inspirado, logicamente por Deus, em cada um desses nomes apresenta atributos diferentes de Deus. Mostra aspectos de Deus diferentes, para dizer, eu confio nele, porque ele, na verdade, é o meu Elion, o meu Shaddai, o meu Yahvé, o meu Elohim, para falar em hebraico. Ninguém precisa falar em hebraico, então você fala em português, ele é o meu Altíssimo, ele é o meu Onipotente, ele é o meu Senhor, ele é o meu Deus. Já o nosso Salmo faz uma referência à aliança, e diz que o Senhor, todo o Salmo, ele é apenas Yahvé. Por quê? Porque, na verdade, somente aqueles que estão na aliança podem ser ouvidos por Deus. Ouve-me, Yahvé, porque somente quem está neste pacto pode ser ouvido por Ele. Não significa que Deus não ouça a oração de pessoas que não creem, mas esse ouvir não é o mesmo desse ouvir, do Deus que me ouve, porque eu estou dentro dessa aliança, certo? Para ficar um pouco mais claro, no Salmo 27, por exemplo, ele se refere a isso, no verso 9, num pedido, Senhor, não vire a face, Senhor, me ouça. Portanto, é mais do que Deus ouvir vozes, é mais do que Deus ouvir orações, é um relacionamento. Quando nós falamos Deus, ou quando o salmista diz, Deus, ouça-me, ele está dizendo, Deus, não vire o rosto para mim, Deus, na verdade, não me desampare, Deus, na verdade, não me abandone, ou seja, Deus mantenha comigo essa relação íntima que nós temos. É, na verdade, um pedido claro e evidencia um relacionamento, e esse relacionamento só existe para quem está na aliança, só para quem, na verdade, tem esse Deus da Escritura como seu Yahvé, o seu Senhor do pacto, da aliança, tá certo? E é exatamente assim que Ele nos conduz, é exatamente assim que Ele, na verdade, nos mostra. E porque eu estou nessa aliança, é que no verso 1, Davi pode dizer, eu estou na rocha, e não na cova. Acabamos de ler aqui o Salmo 40, a mesma. O Senhor tirou os meus pés de um tremedal de lama, do lamaçal, e colocou os meus pés sobre a rocha. Somente quem está de fato no Senhor é que pode fazer uma afirmação como essa. O Senhor é a minha rocha. Verso 1. Verso 2. O Senhor é a minha misericórdia.
eu sei, você está lendo aí na versão Almeida, ouve-me as vozes súplices quando a ti clamar por socorro. Essa palavra é literalmente quando eu lhe pedir misericórdia, é quando eu peço exatamente a graça que pertence à aliança. Quem usufrui dessa misericórdia? Quem está no pacto. E, portanto, Deus responde com misericórdia àqueles que estão dentro desse pacto, àqueles que estão inseridos neles. Quem não está na aliança, quem não está no pacto, fica claro exatamente no verso de número 3, verso de número 4, quando ele diz, principalmente ao final do verso 4, retribui-lhes de acordo com aquilo que eles merecem. Quem está na aliança é tratado de acordo com a misericórdia de Deus. Mas os ímpios que são arrastados serão tratados de acordo com o que eles merecem. Nenhum de nós está aqui por mérito, e nenhum de nós crê em Deus por mérito, nenhum de nós entrou no pacto, na aliança por qualquer mérito, foi a misericórdia de Deus, e nenhum de nós permanece diante de Deus se não for pela graça, não por mérito. E é por isso que ele diz, paga-lhes de acordo com o que eles merecem, mas a mim ouve-me o pedido e responde com misericórdia. É exatamente assim que o salmista descreve essa situação. Ou seja, percebam aqui no verso de número 2 e verso 4, quando ele encontra socorro, conforme ele diz, quando eu erguer as mãos para o teu santuário, responda com o teu socorro, com a tua misericórdia, mas diz ele no verso de número 5, que aqueles que são ímpios, Deus retribuirá com juízo. Ele derribará e não se levantará, não se reedificará. Ou seja, é exatamente essa condição. A rocha é exatamente essa descrição. E a sua pergunta pode ser muito simples. Tudo isso estava lá no Salmo 27. Estava. Então, qual é o detalhe? O detalhe é que quem não tem a Deus como seu Deus, não tem a quem clamar. Não tem uma rocha onde está. Não tem, na verdade, um Deus que ouça. Não há uma opção intermediária. Todos nós que estamos aqui esta noite, se você crê em Jesus como seu único Salvador, você está sobre a rocha, se não, você está na cova. Não há alternativa, não há nenhuma outra perspectiva possível, e portanto, aqueles que na verdade não creem, aqueles que Deus se cala sobre eles, não têm resposta. Pedirão, clamarão, mas não ouvirão a resposta daquele que crê. O que é viver uma vida sem Deus? É uma vida sem respostas. Essa é a grande realidade, digamos, que o salmista nos mostra aqui. Segundo, se você puder observar, aqueles que na verdade vivem assim, na verdade estão diante de uma situação, como eu já disse, de viver sem essa misericórdia de Deus. Estão fora da aliança e agora, na verdade, estão diante do juízo próprio de Deus pelas coisas que praticam. Verso 3. Exatamente diante daquela condição, digamos, que estão descritas aqui com respeito àquilo que falam com falsidade. Verso também, de verso 4, principalmente. Mas se você observar, há um pequeno detalhe neste salmo que talvez o ajude a entender o que ele está dizendo. Por favor, eu gostaria que você observasse que no verso 2, o salmista diz que levanta para o santuário as suas mãos. Para o santuário. Não é um gesto que salva, tá? Não é aqui um instrumento meio mágico de que um ato físico, mas significa que quando ele levanta suas mãos para o santuário, ele está querendo, em outras palavras, dizer que ele recorre a Deus, estendendo suas mãos.
a Ele. Mas se você seguir um pouquinho adiante, você vai perceber que os ímpios são punidos, diz o verso de número 4, por aquilo que eles fazem com as suas mãos. Está certo? Essa é a diferença de quem crê para quem não crê. O ímpio vive mediante aquilo que ele faz, aquilo que ele usa, a sua mão, a sua prática. Aquele que crê, estende sua mão ao Senhor e pede socorro. E onde está a diferença entre eles? Veja bem, não é no que eles fazem, não é, na verdade, em uma condição de uma vida mais santa, ou uma vida pura, porque nós somos pecadores e temos extrema dificuldade em fazer isso, ou de viver assim. Mas veja o verso 5, a diferença está aí. E visto que não atentam para os feitos do Senhor, e nem para, principalmente, nem para o que as suas mãos fazem. Mais uma vez, a figura das mãos. O homem que crê, olha para as obras das mãos de Deus, e particularmente aqui, tanto a criação como a redenção, obra do que ele faz. E porque ele crê nessas mãos, ele estende suas mãos para Deus. Mas o homem que não crê, viverá e será julgado pelas obras das suas próprias mãos. Ou seja, quem na verdade não conhece esse Deus, quem na verdade rejeita esse Deus, ou como diz o texto, quando diz que eles na verdade não atentam, eles na verdade não é simplesmente que não prestam atenção, eles desprezam as obras de Deus, e por desprezar essas obras, na verdade eles serão julgados segundo as suas próprias obras, porque desprezam o que Deus faz, então eles serão julgados pelo que eles fazem. Mas aqueles que na verdade reconhecem quem Ele é, oram, estendem suas mãos e pedem misericórdia para aquele Deus que o texto nos descreve aqui. A causa está exatamente aqui. Ora, isso nada mais é do que fé, e principalmente o que nós poderíamos dizer, o que é uma vida sem Deus. O salmista clama: Senhor, não se cales, porque eu serei como eles, sem respostas e sem misericórdia. E eu vou ter que lidar com Deus de acordo com as minhas obras. Mas ele caminha um pouco mais, versos 6 e verso 7. Uma vida sem Deus é uma vida sem louvor. Ele inicia o verso 6 dizendo: bendito seja, ou seja, bendito seja o Senhor, porque Ele me ouviu, ou seja, ouviu a minha voz. Se você lembra do jogo dos 7 erros, aqui tem um pequeno detalhe importante. No verso 2, ele vai dizer: ouve as minhas vozes súplices. No verso de número 6, ele vai dizer: bendito seja o Senhor, porque Ele ouviu. E se aquela aula da nossa professora de português, de gramática, lá da nossa 5ª, 6ª série, funcionou bem, você sabe diferenciar quando um verbo está aqui num presente, mas principalmente num modo imperativo, concorda? E quando o verbo está aqui num tempo pretérito, mas também num modo indicativo. Aqui ele não está, na verdade, orando e pedindo ao Senhor que ouça. Aqui ele está louvando ao Senhor porque o Senhor ouviu. Alguns autores chegam a pensar que, na verdade, essa parte do Salmo foi escrita depois que Deus respondeu às suas orações. Me permita a sinceridade, eu acho uma maneira muito pobre de ler esse Salmo. Davi não sabe o que Deus vai fazer. O que ele tem absoluta certeza é o que o Senhor sempre ouve. E como o Senhor sempre ouve, eu posso usar sim o verbo no passado. Porque antes que a palavra venha aos meus lábios, Ele já sabe o que se passa no meu coração. Ele já me ouviu. Ele já me respondeu. Bendito seja o Senhor, porque Ele me ouviu, ainda antes de eu orar, ainda antes que as palavras me chegassem aos lábios, ainda antes que, na verdade, eu pudesse clamar, o Senhor me ouviu. É essa certeza que, na verdade, Ele traz, e que o leva a louvar.
o Senhor é exatamente aquele que me ouviu, porque o Senhor é fiel à sua aliança e àqueles que pertencem a essa aliança. Percebem? O salmista, na verdade, está dizendo que por essa razão é que ele, na realidade, responde. O problema dos nossos dias conosco é que nós, perdoe aqui a comparação, mas eu posso falar porque as nossas crianças não estão aqui, então não vão condenar nenhum dos pais que estão aqui presentes também, mas nós às vezes nos parecemos com aquele filho que você leva na ReHap ou outra loja de brinquedo qualquer para escolher um brinquedo. Qual que é a reação do seu filho se ele for uma criança normal? Ele vai dizer: pai, por favor, eu quero o brinquedo mais simplesinho, o mais baratinho. Pode ser um carrinho da Hot Wheels que eu vou me divertir. É esse que eu quero. É assim que acontece, né? Ele não quer um, ele quer todos. Se você tem uma filha, ela quer todas as bonecas. Se porventura gostar de Barbie, é a coleção completa. Se você tiver filho, ele vai querer todos os brinquedos que puderem, todos os super-heróis que ele enxergar ali. E aí não precisa ser criança, tem muito adulto que também quer. Tá certo? Mas é isso que ele quer, é isso que ele deseja. Esse é o nosso problema. Nós queremos tanta coisa e pedimos tanta coisa a Deus, e quando as coisas não acontecem do jeito que eu quero, qual é a percepção que eu tenho? Deus não me ouviu. Deus não me ouve. Por que o Senhor não me ouviu? Por que o Senhor não me respondeu? E começamos a criar teorias mais tolas possível. É porque tem um pecado oculto no meu coração e por isso Deus não me respondeu. Como se Deus tratasse aqueles que são da aliança de acordo com obras. Deus não faz assim. Ou então, na realidade, Deus, não me responde. Algumas pessoas trazem, inclusive, ira, rancor, rebeldia no seu coração. Claro, porque, na verdade, não compreenderam que a graça de Deus já se manifestou, que Deus já nos deu, de fato, o que nós, na realidade, precisamos. Deus nos concedeu a salvação. O que mais você quer? Ou o que mais você precisa? Além da salvação. Essa é, de fato, a perspectiva do salmista. O Senhor me ouviu, e por isso eu bendigo, eu louvo, eu adoro o Senhor e eu canto, com o meu cântico eu louvarei, porque o Senhor me ouviu, e isso basta. Deixe eu tentar exemplificar isso de uma outra forma. Imagine que nossos músicos aqui, extremamente competentes, fossem convidados para tocar com o seu cantor ou com sua banda favorita. Vai se apresentar aqui em São Paulo, na Sala São Paulo, tá? Apresentação única. Se for alguém como eu e o Luiz, provavelmente seria Eagles, Peter Frampton, Eric Clapton, alguma coisa dessa natureza, né? Mas tem espaço. Pode ser, na verdade, Vitor e Léo, quem você quiser, Roberto Carlos, não importa. Aquele que você prefere, aquele cantor que é para você o maior cantor de todos ainda vivo. E ele telefona para você e diz: eu quero que você toque comigo. Eu quero que você venha tocar comigo nessa única apresentação nessa noite. Sua resposta para ele: qual será o meu cachê? Quanto você vai me pagar para eu tocar com você? Não. Se você puder, você paga para ir. Vende televisão, game, só não vende a sogra porque não vai achar ninguém para comprar, mas você vende tudo que possui para ir tocar com ele. Mas você vai. Só que tem um pequeno detalhe, diz ele. É o seguinte: o ensaio começa à meia-noite e termina às 4 da manhã. 11 horas você está lá na porta da Sala São Paulo, no meio da Cracolândia, esperando.
tirando selfie de cada membro da banda, levando alguém para filmar esse momento histórico. Vai ensaiar até às 4 da manhã, chegar em casa, deitar na sua cama às 5 horas da manhã para se levantar às 7 com o coração exultando, diz Davi. Não esqueçam, nós estamos falando de um músico. Davi está dizendo: com o meu cântico, Senhor, eu louvarei, com o meu cântico. É isso exatamente que eu quero oferecer. Bendito seja o Senhor, com o meu cântico eu vou louvá-lo, eu vou adorá-lo, eu vou servi-lo. Ainda que sejam os meus problemas, as minhas dores, o modo pelo qual o Senhor vai anunciar a tua verdade neste mundo, aqui está a minha vida. Como aquela adolescente que você lê na Escritura, que quando viu o anjo dizendo que ela conceberia o Senhor da glória, ela disse: eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu me entrego à tua vontade. É exatamente isso que Davi nos mostra. Uma vida sem o Senhor é uma vida sem louvor. Ele me ouviu e por isso eu canto. Segundo detalhe que está aí, verso de número 7, se eu não me engano, e ele diz: Ele é a minha força. Vou pedir ao Kleber, se possível, desligar esse ventilador. E não estou preocupado com o meu penteado, é que as páginas não param. E daqui a pouco, ao invés de ler o Salmo 27, eu estou lendo o Salmo 1 de novo, né? Então, para não ficar interrompendo. Obrigado, Kleber. Então, Salmo Salmo 28, verso 7, diz: o Senhor é a minha força. Uma vida sem louvor não é apenas uma vida sem esse cântico, sem essa oferta, mas é uma vida também sem essa perspectiva de que o Senhor é a minha força. Aliás, é uma ênfase dos 2 salmos. O Senhor é a fortaleza da minha vida. O Senhor é o meu escudo, diz o verso 8 do Salmo 28. O Senhor, na verdade, é o meu refúgio. Ora, a conclusão dele é lógica. Uma vida sem Deus é uma vida sem força. É uma vida sem poder, é uma vida, na verdade, sem segurança, é uma vida sem proteção, porque Ele é o meu escudo, é uma vida sem refúgio, porque Ele é, de fato, a minha proteção, é uma vida sem a rocha, porque, na verdade, Ele é a minha segurança. Ou seja, esta é a condição daquele que não crê nele. Se você puder, num rápido exercício, por favor, não quero tomar tanto tempo aqui, mas me acompanhe em sua Bíblia. Isaías 40, por favor. Você conseguir, e eu também, Isaías 40. Veja o verso 26. Levantai aos altos os olhos e vede quem criou estas coisas, aquele que faz sair o seu exército de estrela, todas bem contadas, as quais ele chama pelo seu nome, por ele ser grande em força e forte em poder, nenhuma só venha faltar. E ele conclui lá no verso 31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, porque o Senhor é a minha força. Isaías sabia disso. Por favor, Jeremias, o próximo profeta, capítulo 9, e ele diz, no capítulo 9, verso de número 23 e 24, assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. O que Jeremias está dizendo é: homem nenhum tem força,
porque a força pertence, capítulo 16 de Jeremias, diz ele no verso de número 19, o Senhor ó Senhor, força minha, fortaleza minha e refúgio meu no dia da angústia. Quem é a força? É o Senhor. Jeremias sabia disso. Se você puder, capítulo 5 do livro de Miqueias, agora o profeta menor, um pouco mais adiante. Em Miqueias, no capítulo 5, verso 4, ele diz assim: ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor. E aqui se referindo a Jesus, por quê? Porque a força, e Miqueias sabia disso, a força era do Senhor. Se você for ao Novo Testamento, Efésios capítulo 6, verso de número 10, muito conhecido de todos nós, ele vai dizer, nesse verso 10, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, porque a força pertence ao Senhor. E Paulo sabia disso quando escreveu Efésios, deixa claro. Se você quiser, vá um pouco adiante e veja Pedro. A primeira carta que Pedro escreve, e diz ele no capítulo de número 4, verso de número 11, diz ele: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Porque Pedro sabia que a força pertence ao Senhor. E inclusive João também sabia disso. Se você for a Apocalipse, capítulo de número 5, você vai perceber que João, ao descrever a adoração que Jesus receberia, entre outras muitas, no verso 12 ele diz: proclamando em grande voz uma multidão, seres viventes e dos anciãos, milhões e milhões, milhares de milhares, clamando em grande voz, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, a riqueza, a sabedoria e a força. Esse é o detalhe do jogo, que não é dos 7 erros, mas está aqui o detalhe: a força pertence ao Senhor. Num dia como hoje, em que nós vamos eleger pessoas para exercerem poderes que ingenuamente acham que pertencem a eles. Qual poderes eles têm? Nenhum. Que força eles possuem? Nenhuma. Porque a força pertence ao Senhor, e Davi sabia disso. Por isso, Davi, na verdade, diz exatamente: a minha força. Terceiro detalhe, se você puder observar, verso 7, ele diz: com o meu cântico eu louvarei. E nesse aspecto, fica muito importante a ideia de que não é, veja bem, o louvor que leva a música, mas a música que é meio do louvor. Deixe-me tentar explicar isso um pouco melhor. Na nossa mente hoje, nós cantamos uma música porque tínhamos um culto. E então, a música se faz necessária porque temos culto. Ou seja, a música se tornou para nós uma obrigação. Não estou falando só dos músicos, não. Todos nós. É uma obrigação. Davi vê de maneira diferente. Davi diz: com o meu cântico. E aqui nós precisamos lembrar novamente o que eu disse a vocês: Davi é um músico. E o que ele oferece para o Senhor? A música, é o que ele sabe fazer. Em outras palavras, se fosse um pregador, ele diria: com a minha pregação. Se fosse um professor, diria: com a minha aula. Eu louvo ao Senhor com o que eu tenho, na verdade, com aquilo que Ele me deu. Eu louvo ao Senhor exatamente com aquilo que Ele me dá. Não por ser isso uma obrigação, mas por ser isso claramente uma demonstração daquele que é a minha rocha e a minha força. E então eu canto, mas eu ofereço meu cântico ao Senhor, diz ele, exultando. Meu coração exulta. Não há um momento de maior graça, diz Davi,
do que exatamente esta de oferecer ao Senhor tudo aquilo que o Senhor, de fato, lhe concedeu. Com exatamente esse coração exultante, e não por uma, digamos, obrigação. O cântico é aquilo que eu possuo, e o cântico é exatamente aquilo que eu ofereço. O cântico é exatamente uma vida de louvor que, na verdade, Deus nos permite. Um quarto detalhe que tem a ver com o louvor ainda, e que talvez possa nos passar despercebido no Salmo, no verso de número 8, ele fala no refúgio do seu Salvador, ou seja, no refúgio do Salvador, aqui, do seu ungido. A palavra ungido é literalmente a palavra que nós traduzimos como Messias. E aqui é claramente uma referência a Jesus, que é o representante, claro, de Deus em nosso meio, Ele é a presença de Deus, mas, por outro lado, Jesus é o nosso representante diante de Deus. Paulo entendeu isso e chamou Jesus de do último Adão. Assim como Adão nos representou exatamente no Éden, Jesus agora nos representa como o seu ungido, diz o texto, ou seja, por meio dele. Se você puder, terceiro slide aqui, por favor. A estrutura do Salmo é isso aqui. Verso 1 e 2, porque o Senhor é minha rocha, ouve-me, sempre na primeira pessoa. Depois ele entra numa perspectiva de que eles, os ímpios, depois ele volta de novo para mim, bendito seja o Senhor, que me ouviu, e sou eu de novo. Depois ele termina com eles, e eles é o teu povo, ou seja, essa é a perspectiva. Obrigado, Gledson, se quiser desligar, mas essa é ou seja, a forma pela qual nós estamos dentro, ou na perspectiva que dessa relação com Deus está baseado não no que eu faço mais uma vez, mas no seu Rei ungido, no único mediador que permite que eu tenha exatamente essa parte com Ele. Ou em outras palavras, o que Ele realmente nos mostra é essa grande realidade. Ou seja, o seu louvor é porque Ele tem um único e verdadeiro mediador entre Deus e Ele. Deixe-me recobrar então até aqui. Ou seja, uma vida sem Deus é uma vida sem respostas. Tá? Porque Deus responde e Deus se relaciona com quem faz parte do seu pacto. Uma vida sem Deus é uma vida também sem misericórdia, porque aqui a relação é de obras e não a relação própria dessa graça misericordiosa de Deus. Uma vida de Deus é uma vida sem louvor, porque somente quem tem ao Senhor como sua rocha, como sua força, e que tem Jesus como seu mediador, é que pode louvar ao Senhor. Deus não aceita a adoração dos homens simplesmente porque eles resolveram prestar esse favorzinho ao Senhor. Deus não necessita da glória que nós lhe oferecemos, porque isso não lhe torna mais glorioso do que é. É a nossa vida que carece exatamente dessa graça misericordiosa. Portanto, uma vida sem o Senhor é uma vida sem louvor. Foge de nós o princípio fundamental para o qual fomos criados, a glória do Senhor. Mas há um quarto, claro, perspectiva no texto que eu creio que Davi nos ajuda a entender. Verso 9, diz ele: salva o teu povo numa oração e abençoa a tua herança, apacenta-o e exalta-o para sempre. Aqui, Davi está invocando da parte de Deus a bênção sobre o seu povo, porque ele neste caso, exerce o papel do rei ungido, como figura do verdadeiro rei. E então ele impetra a verdadeira bênção. Abençoa. E o que é uma vida sem Deus? É uma vida sem bênção. O problema, volto a dizer, é que nós banalizamos a bênção. Desde que se criou o jargão conta a bênção, e assim, com essa correção do português mesmo,
desde que se criou isso, nós simplesmente nivelamos por baixo o que a gente entende por bênção. A bênção foi barateada, ela foi vendida em liquidação. O que é bênção para as pessoas hoje? O que você considera bênção? Quando você para pensar na sua vida e reflete uma semana pela qual nós passamos, o que você julga que foi bênção do Senhor? Se eu não estiver enganado, e me corrijam, só não precisa ser agora, foi provavelmente porque eu passei essa semana saudável. Porque eu passei essa semana e nela ganhei meu salário ou consegui vender bem, digamos assim. Porque passei essa semana sem nenhum problema maior, não aconteceu nenhum incidente, nenhuma catástrofe nesta vida que nós prezamos tanto. Ou seja, nós tratamos a bênção como roupa, como comida e esse tipo de coisa. Você ganha uma roupa nova que você não estava esperando ganhar, principalmente no dia do seu aniversário, né? Então você ganha aquela roupa, aí você diz o quê? Que bênção, estava precisando exatamente disso, né? Precisava de um blazer, né? Principalmente pastor, né? Precisava de um blazer, e aí ganha um blazer que é 3 vezes maior que você, mas você diz, né? Que bênção, como uma forma de descrever a nossa perspectiva. Mas a minha pergunta é o que Davi considerava bênção. E nesse pequeno verso 9, nós temos aqueles pequenos detalhes que eu gostaria que você pudesse rever comigo. Primeiro, e claramente no texto, diz ele no verso de número 9, salva o teu povo, porque isso é bênção, a salvação. Tudo mais, tenham certeza, são acessórios desnecessários às vezes, inclusive em nossa vida. Bênção é salvação. E quando nós perdemos isso de vista, meus irmãos, nós começamos a ficar angustiados e achar, como eu disse, que Deus não me responde, mas Ele já respondeu, porque Ele me salvou. Para Ele, bênção é salvação. Segundo, diz o verso de número 9, e abençoo a tua herança. Ou seja, eu sou povo dele, e eu sou sua herança. Leia o texto corretamente. Não está dizendo aqui que você é herdeiro do rei. Está dizendo aqui que você é a herança dele. É você que pertence a ele. Não é Deus que vai te dar, no final da vida, digamos assim, uma rica herança. O que o texto está dizendo é que você foi incluído exatamente naqueles que pertencem ao Senhor, que pertencem ao seu povo, daqueles que fazem parte exatamente dessa herança, daqueles que foram inseridos e agora são chamados de povo de Deus. Diz o texto, salva o teu povo, porque nós somos teu povo, nós estamos introduzidos nessa aliança e agora fazemos parte exatamente desse corpo que se chama igreja, e que eu e você desprezamos tanto. Qual foi a última ocasião em que você dobrou seus joelhos e rendeu glórias ao Senhor, porque você faz parte de uma igreja? As pessoas estão simplesmente se esquecendo, achando que tem um Deus particular. Deus é Senhor de um povo, ou você faz parte desse povo, ou Ele não é o seu Deus. É isso que de fato Davi louva e pede ao Senhor. Nós somos o teu povo, nós somos a tua herança. O Senhor nos introduziu sem que merecêssemos nesse corpo, e agora nós somos a tua igreja. Mas talvez eu esteja equivocado, mas tem muita gente achando que igreja não é bênção. Que, aliás, a bênção seria viver uma vida cristã sem igreja. Tem muitas vantagens. Para começar, não precisa dar dízimo, né? Então já começa financeiramente vantajoso.
segundo o pensamento dessas pessoas. Segundo, eu não tenho nenhuma obrigação moral, vou poder viver minha vida imoralmente como eu quiser, como se isso, na verdade, fosse aceito por Deus. Mas, de qualquer forma, a igreja é quem tem esse olhar moralista sobre mim. A bênção é ser parte da igreja. Salva o teu povo e abençoa a tua herança, porque isso é bênção. Se você der uma olhadinha a mais no texto, ele diz: a bênção é ter o Senhor como meu único e verdadeiro pastor. Ele é meu pastor. Por isso, Davi diz no Salmo 23, nada me faltará. E geralmente a gente olha para isso como se Deus fosse apenas suprir as minhas necessidades materiais. Não é isso. Se pudéssemos ler Isaías, nós perceberíamos que ele está querendo dizer que Deus é o pastor, como foi no deserto, e que tomou sua ovelha no colo e carregou e conduziu. Quando Davi diz pastoreia, lembre-se qual era a outra profissão que Davi possuiu na sua juventude? Ele sabe o que ele está dizendo, porque ele carregava as suas ovelhas no colo, protegia cada uma delas, pois ele diz: esse é o meu Senhor. Isso é bênção, é realmente ter um pastor, é ter este pastor que cuida de mim. E veja bem, ele acrescenta tudo isso, exalta, levanta, porque ao invés de cova é rocha, em vez de destruição, é na verdade essa redenção dele, ou seja, exalta o teu povo. O que ele está pedindo não é para que esse povo seja reconhecido, famoso, e que esse povo vire celebridade. Não é esse tipo de exaltação. O que ele está pedindo é exatamente para que eles sejam erguidos por Deus e sustentados por eles. E logicamente ele diz: faça isso, Senhor, para sempre. Não hoje, não só amanhã, mas por toda a eternidade. Que, aliás, é um pequeno detalhe no texto que talvez você não tenha percebido, e eu chamo a sua atenção de novo. Verso 5, no final ele diz: ele os derribará e não os reedificará. Para sempre. O ímpio está destruído, mas aquele que crê no Senhor, para todo sempre, será exaltado, por toda a eternidade. A isso, Davi chama bênção. E uma vida sem Deus é uma vida sem bênção. Aquilo que nós deveríamos chamar de bênção. Essa é a perspectiva. Eu gostaria de voltar agora a vocês, para se lembrarem que eu introduzi falando dessas figuras, desses detalhes apenas. Como eu disse, o jogo dos 7 erros não são jogos de erros de fato, mas são detalhes. E o que vimos aqui são meros detalhes. Nós nem chegamos a enxergar exatamente essa sublimidade do que significa viver com Ele. Mas eu queria te lembrar um fato ainda importante aqui. O Salmo não é um argumento. O Salmo não é, na verdade, uma espécie de dissertação. O Salmo é um cântico. O Salmo é uma oração. É isso que ele é. Uma oração e um cântico. E nós não podemos ler senão como oração ou como cântico. E essa é a perspectiva. Se você, na verdade, entendeu, o Salmo diz: Senhor, ouve-me, porque se te calares, se não me responderes, eu serei como aqueles que descem a cova. Essa é a linguagem poética que ele nos traz. É uma oração. Portanto, eu gostaria de trazer aqui a palavra para aqueles que estão conosco nesta noite e que, por alguma razão, e se existe alguma razão nisso,
eu espero que você a supere hoje. Não se entregou plenamente, definitivamente a Deus, faça isso agora. Porque se você sair daqui para viver uma vida sem Deus, meu querido, você vai viver uma vida sem respostas. Você vai sair daqui para viver uma vida sem misericórdia, por sua própria conta e risco. Você vai sair daqui para uma vida sem louvor, sem graça, e usando a expressão exatamente naquilo que ela significa, vivendo uma desgraça, uma ausência da graça de Deus. Se você sair daqui sem crer, você sai daqui sem a bênção. Não as bênçãos pequenas, as migalhas que caem da mesa, como aquela mulher pediu a Jesus, mas você sai daqui sem a refeição que Ele serve sobre a mesa. Às vezes eu nos vejo como a mulher samaritana, Deus falando de verdades espirituais profundas, de uma água viva que jorra dessa vida, de tal forma que a morte é incapaz de superá-la, e ela preocupada com que Jesus lhe desse dessa água, para ela não ter o trabalho de tirar a água de novo do poço. Esses somos nós. Deus nos falando da verdadeira graça, bênção e misericórdia, e nós muitas vezes preocupados com não termos o trabalho de tirar água do poço. Pois então, hoje é o tempo de você realmente erguer a sua mão para o santuário, não um templo, não voltar-se para Jerusalém, não é isso, mas erguer a mão para Deus, dizendo: não me arrastes com os ímpios, não me arraste, Senhor, tem misericórdia de mim, salva-me, tire-me da cova e me coloque sobre a rocha, que é o meu Redentor Jesus Cristo. Ele é a minha rocha, me coloque lá, me trate como filho do pacto, me trate como sua herança, me faça teu povo, porque uma vida sem Deus é uma vida sem absolutamente nada. Mas é claro, quem escreveu essas palavras e essa oração foi um homem crente. Então nós que cremos, e agora volto a falar para quem crê, para quem já confessou sua fé, para quem é firme na sua fé, que você comece então a orar como Davi. E diga ainda hoje: bendito seja o Senhor, porque Ele me ouviu. Ele não me ouvirá, Ele talvez não me responderá, o Senhor me ouviu, o Senhor me respondeu, o Senhor na verdade ouviu-me e realmente me abençoou. O Senhor é a minha rocha, o Senhor é o meu escudo, o Senhor na verdade é o meu pastor, o Senhor é a minha força. Diga isso, meu irmão, você que crê nele e que sai daqui para viver 1000 aflições, como se na verdade o mundo fosse maior do que Deus, como se na verdade as situações da vida fossem mais fortes do que Ele. A minha força é o Senhor e ninguém pode ser mais forte do que Ele. Declare, louve a Deus, porque Ele é o seu escudo, Ele te protege. E se porventura no plano dele estiver será você fazer por algum sofrimento, angústia, meu irmão, louve a Deus, porque isso é instrumento para a glória e a manifestação desse próprio Deus. Mas louve. Mas eu quero concluir com uma palavra a mais a todos nós. Lembre-se, este salmo é um cântico, é uma música. E se é a música que Davi ofereceu o seu cântico. Se você puder, leia de novo, verso de número 7. Por isso meu coração exulta, e diz ele, e com o meu
cântico eu louvarei. Eu vou louvar ao Senhor com o que eu tenho. Vou louvar a Deus com o que eu possuo. Vou louvar a Deus com a minha música, se músico sou, com a minha voz, se cantor sou. Eu vou louvar a Deus com o meu TI, se eu for da área de TI. Eu vou louvar a Deus, claramente, com a área de saúde, com o que eu faço, porque se eu sou dessa área, é o que eu tenho, foi o que Deus me deu. Eu vou louvar a Deus exatamente com o que Ele me propõe. Arquitetos, claro, por que não? Artistas cênicos. E todos aqueles que, na verdade, Deus tem chamado para servi-lo. Ou seja, louve a Deus com o que você possui. Louve a Deus com a sua pobreza, porque foi isso que a mulher deu naquelas 2 moedas. Louve a Deus com o que você possui. Louve a Deus com o seu, ofereça a Deus a sua aposentadoria. Não estou falando e nem pedindo para ninguém depositar no gasofilácio toda a sua aposentadoria. Você me entendeu? Você trabalhou a vida inteira, adquiriu o conhecimento que Deus deu, uma carreira, e aí chega um dia em que você se aposenta. Sonho de consumo de todo trabalhador. Agora você tem tempo, você tem conhecimento e você tem experiência. Ofereça a Deus a sua aposentadoria. Pode ser que você esteja entre os grupos de pessoas que talvez hoje esteja desempregado. Ofereça a Deus o seu desemprego, porque é isso que Ele te deu. Davi ofereceu o seu cântico. Se você observar, ele diz o meu cântico. Não o cântico dos outros, mas o meu, o que eu compus. É isso que eu quero oferecer, pois eu quero oferecer ao Senhor o que eu possuo, o que eu tenho, o que Ele me deu. Esta semana, ouvi uma história, não sei o nome, e é melhor que eu não saiba, mas uma missionária da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana do Brasil, que foi tratada há algum tempo atrás, em um dos nossos hospitais, dos hospitais presbiterianos. Ela trabalha, não sei onde, se no Oriente Médio, entre povos árabes, ou na África, não sei. Então não vou dizer porque não sei. Mas a história que eu sei é que essa missionária nossa, solteira, virgem, foi violentada por 18 homens. Sequencialmente. E veio de onde trabalhava para o Brasil para poder ser cuidada. O resultado, depois de correr risco, obviamente, de morte, é que ela teve seu útero extraído. Tal a gravidade da violência que ela sofreu. Restabelecida, primeira coisa que ela disse: eu quero voltar para lá e pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ela ofereceu tudo o que possuía, sua vida. É isso que Davi faz. No seu louvor. Isso que eu espero que você faça. Que nós façamos. Louvar ao Senhor com o que eu possuo, com o que eu tenho, com o que Ele me deu. Tenho certeza, não estou falando de dinheiro. Embora o dinheiro também possa ser um instrumento de adoração, não estou falando disso, eu estou falando da sua vida, do que Deus te concedeu. Faça isso. Mas como eu disse, esta nada mais é do que uma canção que exalta a confiança em Deus. Não saia daqui triste se você crê nele. Saia daqui exultante. A minha rocha, o meu escudo, esse Deus forte que é a minha força, esse Deus, na verdade, que é o meu refúgio, que é o meu Pai, que é o meu pastor, e quantos outros adjetivos eu puder constituir para poder descrever quem Ele é. Esse Deus vai conosco, estará comigo todos os dias da minha vida, como Ele diz, para sempre.
E é por isso que nós bendizemos o nome dEle. E é por isso que nós o louvamos. E é o que eu quero convidar você a fazer mais uma vez esta noite antes de encerrarmos. Que cantemos este último cântico para a glória e para o louvor do nosso Deus. Ofereça com Ele não somente sua voz e não somente o seu tempo aqui. Ofereça a Ele, enquanto estiver cantando, a sua vida. Vamos cantar.